Claro que para português isto é um absurdo. Sim. Português católico, eu falar isto é um absurdo. Mas quem entendeu a palavra de Deus, Deus sabe que Deus é Espírito e Ele não divide a sua glória com mais ninguém. Nada de nada, mais nenhuma identidade pode se representar ou se aproximar do Senhor Jesus. Só Ele é o Senhor. Não há imagem, não há crucifixo, não há nada que venha a representar um Deus tão maravilhoso como Ele é. E depois, obedecendo à palavra, se Ele diz não deparás para ti, o que é que nós vamos ter, não é? Tínhamos aí 3 semanas de crentes, mais ou menos. A minha mãe entendeu, pela palavra, pelo ensino que nós recebemos, que, como diz lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, quando o Senhor disse: não farás para ti imagem de escultura alguma, não te encurvarás a elas, não as adorarás, que eu sou o Senhor teu Deus. Então nós percebemos, a minha mãe percebeu, está tudo cheio de coisas de erradas cá em casa. Então numa manhã resolveu, vamos destruir tudo. E então eu comecei a procurar em todas as divisões, tudo que era certinho, tudo que era partir para a cozinha, ela começou a partir, querer queimar, pôs na lareira, isto era inverno, não é? Lareira acesa, queimou e os demónios tomaram a minha avó e ela levaram-na ao chão, era como se quisessem parar o que nós estávamos a fazer, não é? Ela espumou pela boca, me inchou como burros, fez montes de barulhos estranhos, a barriga dela inchou, foi uma coisa assim. Mas nós achámos, não, deixa para lá. A gente destruiu-nos. Quando eu disse já não encontro mais nada, já está tudo. Aí ela deixou a minha avó e ela acalmou e voltou mesmo. Outra foi, tinha comprado uma Bíblia, tinha comprado um inário daqueles vizinhos clássicos e nós estivemos a ler a Bíblia juntos. E ela abriu o inário e leu aquele hino que tem a música do hino da Inglaterra, que é que vem tu, ó Rei, tu vais guiar os teus fiéis para te louvar. E não só, foi só a leitura daquele hino. E agora o diabo manifestou-se imediatamente na minha avó, ele não gostou apenas da leitura daquele hino. Foi assim. Antes já tinha tentado procurar imensa ajuda para a minha avó. Ela correu tudo o que era possível, que se dizia que podia libertar. Ela padres, exorcistas, médicos, tudo o que alguém dissesse, alguém pode te ajudar. Ela foi procurar com a minha avó, só que não resultou. Só resultou quando nós encontramos Jesus Cristo. Parece que nunca tinha ouvido aquela coisa. Então, primeira escola dominical com a minha mãe, fui com ela, e na segunda a minha avó também foi. Na segunda a minha avó também. E nesse mesmo dia nós também fomos ao culto à tarde. E nesse mesmo dia foi feito o apelo para aceitarmos Jesus e nós as 3 fomos. Ninguém falou para ninguém, não vai não, ninguém, foi algo individual. Mas o Senhor tocou em cada uma de nós e as 3 fomos à frente entregar a nossa vida a Cristo. E começou aí uma nova história. Olá, ovelhas, que Deus os abençoe. Eu sou Gustavo Nascimento. E antes de mais nada, curta, comenta, compartilha, para que esse vídeo ele chegue para outras pessoas e venha abençoar outras vidas também. Para que a nossa vida ela seja testemunho através desta palavra, para que alcance continentes, para que alcance outros países e que pessoas venham se render ao pé de Cristo. Então, hoje nós estamos com uma convidada muito especial, uma convidada importante, né? E o papo será sobre Jesus. E a nossa convidada especial de hoje é a missionária Maria João, nossa líder de GECEL. Maria João, Deus abençoe pelo tempo que disponibilizou de estar aqui com a gente. Que Deus possa te recompensar e Ele venha trazer grandes bênçãos sobre a tua vida. Obrigada. É meu privilégio também estar aqui. Obrigado. É algo novo. E é um novo, né? É bem isso que tu falou, é o novo, é uma coisa que às vezes traz medo pra gente, traz insegurança, mas estamos aqui para uma conversa, que Deus venha abençoar essa conversa. Pode fazer uma oração pra gente, por favor? Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pelo dia, pela vida, pelo ar que respiramos. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor, pelo teu cuidado para conosco.
Obrigada pela vida do Gustavo, nós te louvamos, pedimos, Senhor, a tua bênção neste tempo em que vamos estar aqui a conversar, porque queremos falar daquilo que diz respeito ao teu reino. Abençoa as nossas vidas e todos aqueles que vão ouvir, vão escutar a nossa conversa, que sejam abençoados de alguma forma. É isso que eu oro, com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Maria João, tem algum versículo que fala muito com você, que quando você lê, Deus fala muito consigo? Olha, de uma forma geral, a palavra de Deus toda em si fala comigo. Claro que umas passagens mais do que outras. A palavra de Deus se renova todos os dias, não é? Nós lemos hoje, daqui a um tempo voltamos a ler a mesma passagem e parece que algo novo saltou ali da palavra. Ela é viva e eficaz. É complicado eu definir uma palavra para dizer, mas eu lembro-me de um versículo que nos meus primeiros passos com Cristo norteou a minha vida. Era um daqueles primeiros versículos que nós decoramos e lembramos com várias vezes e pensamos, não, é aquela palavra que nós temos que seguir. É um versículo que está no Salmo 37 e o verso 5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E quando eu aprendi esse versículo, memorizei-o rápido e estou em prática. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E isso dirigiu a minha vida, tem dirigido a minha vida até aqui, nos dias de hoje. Não é? Eu entreguei a minha vida a Cristo, confio nele e ele mais as coisas que eu não consigo dominar, ele faz. Tem um testemunho que você sempre conta que, nossa, isso me deixa muito curioso, muito ansioso em saber, que é a conversão da sua mãe e como essa conversão chegou até você. A conversão foi de todas ao mesmo tempo. Todas? Quando eu falo todas, é eu, a minha mãe e a minha avó. 3 gerações. Sim. 3 gerações. Nós aceitámos Jesus no mesmo dia. Vimos a pregação, o convite foi feito se nós queríamos entregar a vida a Cristo e ninguém olhou para ninguém, ninguém falou com ninguém, não. As 3 fomos impulsionadas para ir à frente. Eu venho de uma família católica praticante. Eu cresci a ir à igreja, andei 3 anos na catequese, a participar nas cerimónias, nas procissões, nessas coisas assim. Cresci aprendendo a acreditar em Deus e acreditar em Jesus Cristo. Minha mãe ensinou-me isso. Só que era apenas algo assim religioso. E houve uma época que chegou, que na minha casa que estava um caos. Porque eu era adolescente naquela época. A minha mãe e o meu pai tinham um relacionamento como casal complicado, muita discussão o dia inteiro. Então não havia paz na minha casa. E a minha avó, que morava connosco, minha avó estava viva já com 80 anos naquela época, eu via descobrir que ela estava possessa. Ela era tomada por espíritos malignos e perdia completamente a noção, a consciência e fazia coisas assim absurdas. Então isso foi algo que foi crescendo nos últimos... o último ano antes de me converter, de conhecer a Cristo, foi crescendo e tornou-se insuportável na minha casa. O ambiente, a falta de paz, a falta de harmonia, tudo, era um caos. E isso levou-me a ficar doente também. Entre várias coisas levou-me a ficar doente. Chegou a um ponto que a minha mãe teve que começar a andar comigo nos médicos, fazia análises, exames clínicos, estava tudo bem, até que quando eu passei no cardiologista, o que é que eu tinha? Eu tinha um cansaço enorme, eu tinha dificuldade às vezes até a respirar, ficava ofegante assim, com rapidez, não conseguia fazer nada de esforço físico, fiquei assim, depois de uma insolação fiquei assim e fiquei com dificuldades em fazer alguma coisa. Então no cardiologista os risquinhos que aparecem lá no eletrocardiograma estavam todos tremidinhos e o cardiologista disse que o meu problema era do foro psiquiátrico, que era sistema nervoso alterado. Então mandou-me para a psiquiatria. E eu com 14 anos fui para o psiquiatra, já tinha tido uns episódios assim de umas coisas meio esquisitas. E o psiquiatra na altura, depois de me observar, consultar, ele disse que eu estava a ponto de ter um ataque e ficar paralisada de alguma forma. Por causa do sistema nervoso, debaixo de toda a pressão que eu tinha vivido, a minha vida, especialmente nos últimos tempos, eu estava mal. E
passei a tomar uma série de medicamentos. Lembro-me que eram 9 comprimidos por dia. Para dormir, para a ansiedade, para ajudar o meu coração a bater mais devagar e uma série de coisas. E eu fiquei debaixo daquela medicação. E foi nesse período aí, que eu já estava debaixo dessa medicação e que a minha avó estava no auge de ter ataques, cair por terra, fazer coisas muito esquisitas, que houve alguém da família do meu pai que falou de Jesus à minha mãe e convidou a minha mãe para ir a uma escola bíblica. A minha mãe foi a primeira vez, gostou imenso, mas com medo do meu pai, não voltou naquelas semanas seguintes, passou um tempo, mas coisa cada vez estava a ficar pior em casa, então aquela irmã voltou outra vez a convidá-la, a minha mãe foi, e quando foi já me levou-me a mim. Não, que no retorno nessa primeira escola ela levou-me a mim. A primeira vez que eu ouvi, não era a primeira vez que eu ouvi a palavra. Eu lembro-me de ouvir a palavra de Deus com 11 anos. Um senhor que foi levar uns tijolos ao meu pai e ele testemunhou de Cristo. E eu nunca me esqueci dele dizer que Jesus era a luz do mundo. Ficou gravado na minha mente. Com 11 anos? Com 11 anos. Aquilo ficou gravado na minha mente. Que Jesus era a luz do mundo. E apesar de que estava na Igreja Católica a praticar, não é? Mas parece que nunca tinha ouvido aquela frase. Então, primeira escola dominical com a minha mãe, fui com ela, e na segunda a minha avó também foi. Na segunda a minha avó também. E nesse mesmo dia nós também fomos ao culto à tarde. E nesse mesmo dia foi feito o apelo para aceitarmos Jesus e nós as três fomos. Ninguém falou para ninguém, não vai, não, ninguém, foi algo individual. Mas o Senhor tocou em cada um de nós e as três fomos à frente entregar a nossa vida a Cristo. E começou aí uma nova história. É claro que a minha avó demorou a ser liberta, mas foi liberta. Porque uma pessoa com 80 anos, de uma vida de tradições, de crenças, tem dificuldade em de repente mudar, não é? Porque a nossa vida, quando entregamos a Cristo, é mudar a nossa maneira de pensar, aquilo em que nós acreditamos. Uma pessoa com 80 anos é difícil. Então, ela, durante algum tempo, ela ainda tinha, mesmo na igreja, ela tinha manifestações de ainda estar oprimida. Conforme o seu coração foi sendo aberto para Cristo e ela foi rejeitando as coisas erradas que à luz da Bíblia estavam erradas, ela foi sendo liberta. E ela, já quando Deus a levou, já tinha 93 anos. A maioria destes 13 anos entre a conversão e a partida dela, ela viveu em paz, tranquilidade e liberta, graças a Deus. A minha mãe tornou-se uma guerreira de oração, porque o meu pai foi muito difícil. O meu pai opôs-se à nossa ida para os cultos, para ouvirmos a palavra, fez ameaças, foi muito difícil. Mas se inicialmente ela tinha medo, depois ela foi fortalecida, ficou forte, com fé, Deus vai estar comigo, vai me ajudar. Então ela perdeu o medo do pai e decidiu, não, perseguir a Cristo. Porque antes ela tinha tentado procurar imensa ajuda para a minha avó. Ela correu tudo o que era possível, que se dizia que podia libertar. Ela padres, exorcistas, médiums, tudo o que alguém dissesse ali pode-te ajudar. Ela foi procurar com a minha avó, só que não resultou. Só resultou quando nós encontramos Jesus Cristo. E teu pai não seguia nenhuma religião? O meu pai também era católico praticante. Era católico também? Era católico praticante, mas ele foi muito duro para receber o Evangelho. Mais tarde acabou por vir, porque eram 3 mulheres na casa dele. Então ele sentiu-se sozinho, começou a vir, mas muito resistente, ainda muito incrédulo. Foi uma caminhada longa, deu muito trabalho à minha mãe, esgotou muito a paciência da minha mãe, mas a minha mãe é uma mulher de fé, de oração, e manteve-se aos poucos e poucos. Quem o conheceu antes e quem o conheceu depois viu que houve mudança. Já não reconhecia. Já, e terminou bem, graças a Deus. Amém. Terminou bem. Demorou de caminhar, mas terminou bem. E ontem você falou de
de um testemunho também sobre um folheto, né? Ainda não contei tudo sobre a questão da minha saúde, que falta-me contar essa. A questão do folheto foi que, uns bons anos antes, a minha mãe recebeu um folheto. Enquanto esperava numa paragem de autocarro, pelo transporte público, alguém passou-lhe e entregou um folheto, falava da palavra de Deus. Ela recebeu, leu, gostou e guardou. Mas que foi antes. Quando ela se converteu, ela lembrou-se daquele folheto. A palavra coincidia, né? E ela foi procurá-lo, tinha lá, ele viu que tinha sido entregue por alguém que cria na palavra de Deus em Jesus, como nós começámos a crer. Portanto, foi uma palavra que foi semeada anos antes, que fez algo muito feito, né? A questão do meu testemunho é, como eu disse, eu estava debaixo de medicação psiquiátrica. Eu tinha mais ou menos 3 meses já na igreja. Eu comecei logo assim, eu tinha uma desejo enorme por ouvir, por ler, estar nas reuniões todas, era algo assim que preenchia o meu coração. E mais ou menos eu tinha uns 3 meses que eu fiz esta oração para Deus. Mais ou menos assim, Senhor, eu ouço, e Jesus é o mesmo hoje como ele era lá atrás, no passado. Então, se Jesus lá atrás, no passado, fazia milagres, ele pode fazer milagres hoje. Eu não quero ficar a tomar esta medicação. Eu creio que tu podes me libertar disto. Eu agarrei nos medicamentos todos e pus todos no caixote do lixo. De 9 medicamentos para nenhum, ou algum. E não disse nada à minha mãe. Isto é uma coisa de loucos, não é? Aquela coisa de loucos, uma adolescente, não é? Eu agarrei e meti tudo no lixo. Isto é da minha mãe. Vamos dizer assim, fiquem logo de repente. Não, mas também fiquei pior. Lentamente eu fui voltando a ter a energia que eu tinha antes, a vida saudável, a dormir bem, perder aquele cansaço e voltei ao meu normal. Não sei quanto tempo isso durou, mas não foi assim muito tempo. Eu voltei ao normal, nunca mais tomei nada. Eu hoje não tomo nada para dormir, graças a Deus eu durmo bem, né? Eu até quando vou ao dentista, tenho que lá pôr aquela coisinha para sugar a saliva, porque segundo o dentista, a maioria das pessoas hoje em dia não precisa disso. Porquê? Porque os medicamentos que tomam, ansiolíticos, antidepressivos e essas coisas, fazem com que seque a boca, a pessoa gere menos saliva. Quem não toma, gera muita saliva. Então eu preciso estar sempre aquela coisinha a sugar. E eu tenho que lá estar sempre, que eu gero muita saliva. Que é o resultado que eu não tomo nada, nem ansiolíticos, nem antidepressivos, nem nada, porque Deus é aquele que me equilibra, que me dá a calma, que me levanta quando eu estou abatida, e Ele tem-me dado graça até aos dias de hoje, e eu espero que Ele continue assim. Amém. Ele continua. Ele continua a fazer na minha vida assim. Sim. E eu tinha te perguntado sobre o folheto, por quê? É a questão de evangelização. Muita gente acha que, tipo assim, um folheto eu vou pegar, a pessoa vai jogar fora. Só que tu tinha falado quanto tempo tinha ficado com a tua mãe? Não sei quanto tempo, mas foram uns anitos. E a importância disso é tão relevante, né? Porque a gente vê de um folheto gerar a salvação de praticamente uma família toda, né? De um folheto que foi entregue, de uma evangelização que foi feita, gerou a salvação de uma casa, né? Eu não vou dizer que foi só folheto, não é? Não foi só o folheto, porque aquela irmã que era prima do meu pai, foi ela que falou de Jesus para a minha mãe, foi fundamental, não é? Mas o folheto já é uma semente que é lançada. Sim. Já é algo que é lançado e fica lá. Alguma coisa, nós não temos a noção. Quando nós entregamos um folheto, realmente nós não sabemos. A maioria vai parar ao lixo, provavelmente. Sim. Muitos não vão nem sequer ler. Mas alguma pessoa, em algum momento, irá ler. E isso irá fazer a diferença.
Isso só o Espírito de Deus é que sabe quando toca no coração e vai usar aquela, às vezes uma frase, nós não temos noção. Mas é uma forma, o folheto é uma forma de nós chegarmos com a palavra a alguém. As pessoas não vão parar para nos escutar. Não vão ter uma oportunidade de conversar connosco. Mas nós temos com mais facilidade de entregar um folheto. É uma estratégia, é uma ferramenta. Sim. Pode fazer a diferença. Maria João, e aqui em Portugal, percebi que o pessoal, a maioria da religião é católica, né? E como é que é esse cenário aqui em Portugal? Bom, o catolicismo ainda domina, é predominante. Nos últimos censos, há uma média de 80% dos portugueses que são católicos, mas eu diria que a maioria é católico não praticante. Foi batizado, foi levado pelos pais, casou, mas não pratica. Muitas pessoas já nem pensam em Deus, não é? Então, tem as tradições, as festas, as romarias, tem a questão de Fátima, que muita gente tem fé em Fátima e faz as peregrinações, mas no dia a dia, a maioria das pessoas já não pensa em Deus, nem propriamente na religião católica. O secularismo, o materialismo tomou muito conta da nossa nação. E isso podemos dizer que para o norte e as populações do interior ainda mantém assim o catolicismo mais forte. Para o sul, o ateísmo já tem sido... É o que existe mais. O ateísmo ou então as crenças nas filosofias orientais que, entretanto, começaram a proliferar cá na nossa nação. Então, a questão do evangelismo, de falar de Jesus, que é complicado. Complicado em que sentido? Que as pessoas, na maioria delas, não estão dispostas a ouvir falar de Jesus. Elas dizem, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religião, eu não vou mudar o que os meus pais me ensinaram. Geralmente é isso que as pessoas nos dizem. São poucas as pessoas que estão dispostas a ouvir-nos. Então, é diferente do que eu costumo ouvir que contam do Brasil. É muito diferente. Aqui é normal alguém querer falar de Jesus e alguém outra pessoa trata mal, chamar-nos nomes, para ter assim alguma atitude mais agressiva. É completamente diferente do Brasil. Então, temos que ter outra forma. Aqui tenho visto nos últimos anos o evangelismo funciona mais como na questão do relacionamento da amizade. Por exemplo, eu conheço, vou tendo um relacionamento de convívio ou de colega de trabalho, ou tenho que ganhar a tua amizade, a tua confiança, tu percebes que eu sou uma pessoa fixe, joia, como legal. Você fala, legal, né? Você vê que eu sou uma pessoa, pronto, uma pessoa normal, mas uma pessoa confiável, portanto, pelo modo de vida, que isso é bastante importante aqui para o português. E quando tu já te sentires à vontade comigo, aí eu posso começar a falar um pouco de Jesus. E porque a minha vida já passou um bom testemunho, que sou alguém confiável, isso vai de alguma forma despertar. Mas eu falo hoje, falo amanhã, até que mais uma decisão vai demorar. Aqui é a forma mais eficaz de partilhar Cristo. A maior parte das pessoas que chegam à igreja é assim. Ou já ouviram há muito tempo e foi comigo, ou um vizinho, ou uma pessoa de família, foi ganhando a amizade e depois foi passando uma palavra. Então, a questão de entregar um folheto não é assim tão instantâneo, né? Não, porque aí nós estamos a entregar um folheto a pessoas que não conhecemos, às vezes nunca mais vamos ver na vida, né? Então não é, quando entregamos o folheto não pode ser com aquela expectativa de que amanhã já vamos ver o fruto. Nós provavelmente aqui nesta terra nem sequer vamos ver o resultado do folheto. Como eu costumo dizer, uma frase que eu li há uns tempos que eu acho fantástica, que na eternidade nós vamos conhecer histórias que nós não percebemos aqui. Portanto, a entrega de um folheto fica muito nas mãos de Deus depois.
que é que a palavra vai falar no coração de quem lê? É muito com Deus depois. Nós provavelmente não vamos saber nada do que aconteceu. Estamos apenas a semear. Semear. Agora, essa do relacionamento já é um a um. Ali no investimento pessoal e também na orarmos por aquela pessoa, a ajudarmos numa dificuldade, estarmos ali aos poucos e poucos também a semear um pouquinho, até que Deus faça alguma coisa. E aqui o pessoal é muito na confiança, né? Dessa mesma forma que tu estava falando, a pessoa ela tem que confiar primeiro para depois abrir uma brecha para que o evangelho entre. Tem que se ganhar primeiro a amizade da pessoa. Ganhar a amizade, ganhar a confiança da pessoa. Para que depois realmente a palavra, a pessoa dê atenção à palavra que nós temos. Senão, dificilmente vai nos ouvir. E como que se ganha a confiança de um português? Vamos. Olha, o português é desconfiado. Sim, já percebi. É assim, português é um povo bom, assim, quando vê uma necessidade, eu sou capaz de tirar a camisola, como nós dizemos, camisola é isso que tens vestido, tem simbolo, não é? Não, os nossos irmãos no Brasil vão achar que camisola não é? Não. Camisola é um polo assim como tu tens vestido. O português está disposto a tirar às vezes a própria roupa para ajudar porque está necessitado. Se ele vir que realmente está necessitado. Tem um coração, é muito agarrado, mas se vir uma necessidade, vai ajudar. Agora é muito desconfiado. Isso também por causa de situações que ocorreram no passado, de pessoas que foram abusivas, da boa vontade do português, então o português ficou desconfiado com o pé atrás. Mas não abre as portas da sua casa para desconhecidos. A não ser que os desconhecidos venham referenciados por alguém de confiança. A questão de vocês, por exemplo, vocês juntam-se muito em churrasco, convívio, isso. Português também, mas não tanto. Tem os seus convívios, mas não é tanto assim como vocês. Portanto, é uma cultura diferente, mais fechado. Não tão festeiro. Também talvez por causa do frio, né? O frio não dá vontade de ter festa. A vontade de estar debaixo das mantas. Como é que se ganha a confiança de um português? Dia a dia, sendo uma pessoa correta, uma pessoa educada, uma pessoa honesta, dando a mão quando vê o português com uma necessidade. Mas só aos poucos e poucos o português prevendo aquela pessoa. Aquela pessoa é trabalhadora, é honesta, não vai passar a perna, não vai tentar tirar vantagem em alguma coisa, mas é uma pessoa correta no seu proceder. Faz o seu trabalho com integridade, é alguém íntegro. Aos poucos e poucos vai ganhando a confiança do português. Maria João, então, a gente fugiu um pouco do assunto. Tinha falado para a gente também sobre a libertação da sua avó, né? Quando ela foi liberta e ela realmente reconheceu que Cristo era o Senhor da vida dela, ela acabou deixando um pouco um pouco não, ela deixou totalmente os atos quais ela tinha, né? Que era ter santos em casa. E como é que foi essa história? Que aqui é normal, não é? Toda a gente ter o seu santinho de estimação, as imagens, as estátuas, os crucifixos, essas coisas aqui é completamente normal, não é? E o católico em si olha para isso normal e deposita a sua fé nessas coisas. E nós, como todo católico, tínhamos isso. E nós tínhamos há duas situações, dois episódios que eu nunca me esqueço. Nós tínhamos pouco tempo na igreja ainda, pouco conhecimento bíblico, estávamos a começar a aprender as bases, não é? E como eu disse, a minha avó teve um período, foi um processo de libertação. Ela não foi logo liberta. Foi conforme ela foi conhecendo e rejeitando as coisas erradas no seu coração. Porquê? Porque as coisas erradas visíveis nós destruímos.
tínhamos aí 3 semanas de crentes, mais ou menos. A minha mãe entendeu, pela palavra e pelo ensino que nós recebemos, que, como diz lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, quando o Senhor disse: não farás para ti imagem de escultura alguma, não te encurvarás a elas, não as adorarás, que eu sou o Senhor teu Deus. Então nós percebemos, a minha mãe percebeu, está tudo cheio de coisas erradas cá em casa. Então numa manhã resolveu, vamos destruir tudo. E então eu comecei a procurar em todas as divisões tudo que era santinho, crucifixo, não sei, tudo que era trouxe para a cozinha. Ela começou a partir, querer queimar, pôs na lareira, isto era inverno, não é? Lareira acesa, queimou, e os demónios tomaram a minha avó e ela levaram-na ao chão. Era como se quisessem parar o que nós estávamos a fazer, não é? Ela espumou pela boca, linchou como aos burros, fez montes de barulhos estranhos, a barriga dela inchou. Foi uma coisa assim, mas nós achámos, não, deixa para lá. A gente destruiu. Quando eu disse já não encontro mais nada, já está tudo. Aí o diabo deixou a minha avó e ela acalmou e voltou a ver. Foi uma experiência naquele momento, naquela altura, que nos marcou, mas não nos fez, nós não desistimos. Outra foi, nós estávamos uma noite de inverno, às 3, à volta da lareira. A minha mãe tinha comprado uma Bíblia, tinha comprado um inário daqueles vizinhos clássicos, e nós estivemos a ler a Bíblia juntos, e ela abriu o inário e leu aquele hino que tem a música do hino da Inglaterra, que é aquele: vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Leu só. Foi só a leitura daquele hino. O diabo manifestou-se imediatamente na minha avó. Ele não gostou apenas da leitura daquele hino. Foi assim. Então, um dos maiores ataques que quem tinha era a sua avó. Não, quem tinha os ataques era a minha avó. Nós não tínhamos ataques. Quem era possesso era a minha avó. Mas nós, ali durante uns tempos, ela tinha manifestações, porque ainda não tinha sido totalmente liberta. Ainda tinha manifestações. E quando nós estávamos assim a fazer alguma coisa da obediência ou da adoração ao Senhor. E depois nós começámos a fazer o que víamos o pastor fazer, expulsar o nome de Jesus. É o que eu digo, a casa já tinha sido limpa. O coração dela aqui ainda não. Por isso é que ela demorou, porque depois, conforme ela foi rejeitando e tudo o que tinha lá dentro de uma vida de crenças erradas, ela depois acabou por ser completamente liberta. E depois ela cuidava da vida espiritual dela. Ela lia a Bíblia todos os dias, ela jejuava, ela orava, já com os 90 anos ela ficava lá na magrinha, ficava com os braços na janela, a apanhar o sol, com a Bíblia aberta, e ela lia, só tinha a segunda classe, mas ela cuidava da vida espiritual dela, que ela entendeu que não, eu tenho que me alimentar a palavra de Deus e estar em comunhão com o Senhor todos os dias da minha vida, senão o inimigo tentava voltar. Uma outra coisa que, quando a gente veio para cá, eu estranhei muito, nas casas, principalmente nas casas antigas, tem azulejos, né, com santos, né? Sim, tem azulejos, e há outras mais recentes que têm mesmo os nichos, as capelinhas pequenininhas. Sim. Na minha casa tinha também, por cima da porta da sala, também os azulejos com a Senhora de Fátima e os pastorinhos, também tinha. Ora, isso era uma coisa que não éramos nós que íamos lá picar o azulejo e tirar. E tinha que ser algo para o homem fazer, não é? Tinha que ser o meu pai. Ora, o meu pai não teve o mesmo processo que nós, não é? Nós nem o íamos obrigar. Ele ouviu, ninguém lhe disse nada. Só orávamos, especialmente a minha mãe. E o próprio pôs lá a escada, picou, tirou os azulejos, pôs azulejos iguais aos outros com florzinhas e limpou a casa completamente. Foi o chefe de família que resolveu fazer isso. Mas isso foi Deus que tocou no coração dele.
Claro que para português isto é um absurdo. Sim. Português católico, eu falar isto é um absurdo. Mas quem entendeu a palavra de Deus, quer obedecer à palavra de Deus, sabe que Deus é Espírito, né? E Ele não divide a sua glória com mais ninguém. Nada de nada, mais nenhuma identidade pode se representar ou se aproximar do Senhor Jesus. E só Ele é o Senhor. Portanto, não há imagem, não há crucifixo, não há nada que venha a representar um Deus tão maravilhoso como Ele é. E depois, obedecendo à palavra, se Ele diz não te farás para ti, o que é que nós vamos ter, não é? Sim. É desobedecer, né? É desobedecer. Então, uma das coisas que quem entrega a sua vida a Cristo e entende isto, tem que ter uma limpeza nessa área. Maria João, você é missionária também, né? E já foi para Moçambique. E atualmente tu mora aqui em Portugal. E como é que é ser missionária em Moçambique, aqui em Portugal? Tem uma casa, essa casa era a mesma que seus pais moravam? E como é que é? A casa que você mora hoje, se é uma casa qual você já morou, tinha todos esses santos, e hoje se é uma casa, tem santo nenhum, se é uma casa qual recebe muitos missionários, como é que é isso? Olha, isso é uma coisa tão natural. É a casa onde eu sempre vivi. Os meus pais partiram, deixaram uma casa, graças a Deus tenho uma casa para morar. Ser uma casa limpa de idolatria, né? Tornou-se uma coisa completamente normal para mim, porque isto já lá vão uns bons anos atrás. Né? Não vou dizer a minha idade. Quantos anos não, mas o pessoal vai saber qual é a minha idade. Portanto, tornou-se uma casa normal. Agora que os meus pais já partiram, eu coloquei as coisas da minha forma, do meu gosto. E uma das coisas que eu tive sempre muito desejo de fazer, era receber pessoas. O meu pai, como um bom português, não recebia ninguém. não recebia ninguém, que deixava alguém dormir. Ele era super desconfiado. Então, se o português é desconfiado, o meu pai era 3 vezes mais desconfiado. Não abria as portas para ninguém dormir lá, nem nada disso. E eu sabia, às vezes havia aqueles movimentos, aqueles encontros, vinham pessoas do outro lado, eram recebidas, dormiam em casa dos irmãos. Não sei nada disso. Mas eu tinha esse desejo. Então, quando a casa ficou para mim, agora eu sou dona da casa e posso fazer o que eu quero, a minha vida é de Cristo. A minha vida é para servir a Cristo. Então, as coisas que eu tenho, eu servir a sua obra. Então, pude começar a fazer isso. Receber as pessoas, os meus amigos em casa, as pessoas que vinham de alguma viagem, e eu abri as minhas portas para dormirem lá. Comecei a poder realizar esse meu sonho. E esta questão de se tornar uma casa de missionários, quer dizer, já dessa forma tem uma missão, não é? Sim. Isso começou com a minha melhor amiga, que é a esposa do pastor e também missionária. A uma certa altura disse que tinha tido um sonho comigo, com a minha casa. Aliás, ela disse que eu nem estava na casa, mas que a minha casa tinha se tornado tipo uma casa de missionário. Ela nem sabia explicar se era uma escola, se era uma agência, mas é casa onde passavam missionários. Isto já foi há uns... Eu já era missionária nessa altura, foi na época em que fui a primeira vez para Moçambique, e ela teve esse sonho. Não liguei muito. Mas depois tive a primeira missionária que passou lá, esteve lá uma semana, e ela não disse que era a minha casa, mas disse que era o quarto onde ela estava, era um quarto missionário. E eu juntei um mais um. E depois veio uma outra missionária, passado um tempo, estive a descansar, e ela disse: a tua casa é uma casa refúgio para missionários. E houve mais situações, eu sei que foram-se confirmando, sem as pessoas saberem, foram-se confirmando aquele sonho que ela tinha tido, que a minha casa era uma casa para servir missionários. Vamos dizer assim, é uma escola de missionários? Não é uma escola, não é uma agência, mas acaba por ser indiretamente.
Quando eu fui para Moçambique a segunda vez, eu tive lá um casal, vocês conhecem? Sim. A Dani e o Tiago, ficaram a tomar conta da minha casa. Foi uma escola para eles. Entendi. Os tempos que eles passaram comigo, que passaram antes e depois passaram quando eu regressei, foi uma aculturação assim bem rápida para ficar a morar com uma portuguesa, não é? Então, eu percebo, eu tenho percebido pelas várias pessoas que têm passado lá, que de alguma forma uma pessoa passa lá, ou vai ser ou é funcionária, ou ela é funcionária que precisa de descansar. Então a minha casa é assim tipo paragem para descansar. Ou ela vai ser funcionária e eu preciso de ser educada por alguma coisa, ou ela precisa de uma aculturação com a cultura portuguesa rápida e então fica lá. Se bem que eu já tenho muito da vossa cultura também, eu já nem sei mais vezes como é que se fala em português daqui e o português de lá. Então, ou ela vai ser missionária e só não sabe ainda. Missionária só não sabe ainda. Então, tem alguma coisa relacionada com missões. Eu tive lá ela não esteve lá a dormir, mas passou lá na minha casa, uma amiga da Dani, que quis saber coisas de Moçambique, da minha experiência, e eu fui só partilhando no normal, sem saber o que é que aquilo ia dar. Hoje ela é líder do Ministério de Missões da igreja dela, tem o coração dela inflamado por missões, só porque ela foi tocada pelos testemunhos, mas assim, eu não foi nada, não fiz nada, quem fez foi Deus. De alguma coisa sempre tem, a minha casa tem alguma coisa a ver com missões. E está ao serviço de Deus. E aí Deus trabalha. Deus trabalha. A do ônibus, não, do avião que a gente tinha falado, era quando você recebeu um chamado para Portugal, para Moçambique, quando você recebeu um chamado para Moçambique, você tinha certeza que aquele avião não ia cair. Várias turbulências. Isso é para outro dia, né? É para outro dia? Não, do avião eu posso contar. Mas a questão do chamado, isso é uma história para outro dia. Sim. Que é longo. Não, quando eu fui a primeira vez para Moçambique, eu fui 2 vezes. Pouco antes de aterrar em Maputo, teve muita turbulência no avião. Mesmo eu nunca tinha passado por nada assim semelhante. Mesmo houve um momento em que o avião desceu assim bruscamente. Só nós não saltámos porque tínhamos os cintos. E aquilo saltou qualquer coisa, cara, e vinha toda a gente muito medo. Só que eu tinha tanta certeza que o avião que não ia cair, que eu estava em paz. Porque Deus não me trouxe para aqui para agora morrer. Não, isso é impossível, não faz sentido, não tem lógica. Deus moveu tudo para eu ir para Moçambique naquela época. E agora eu ia morrer, o avião cair e eu ia morrer na viagem. Então eu estava em paz. Aquilo era novo, causava assustava, não é? Mas eu estava em paz, tinha a certeza que não ia morrer. E não, eu morri tudo aqui. O avião acabou por aterrar, toda a gente aplaudiu o piloto, quando se vira com os pés em terra, mas isso foi uma experiência. Nossa, e a Daiane que estava lembrando desse testemunho hoje. E é isso. Deus abençoe pelo tempo que disponibilizou para estar aqui com a gente. Que Deus possa recompensar. E nós queremos tudo de volta aqui para contar essa outra parte, né? A parte de Moçambique, a parte de outros testemunhos também. Mas que Deus possa recompensar grandemente. Né? E muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado o nosso vídeo até aqui. Maria João é líder do nosso GECEL, não expliquei antes, mas GECEL é tipo como se fosse a célula no Brasil. E ela é a líder da nossa célula. Então, Deus tem usado muito ela. E vai usar mais. Temos essa fé. Mas tá bom, pessoal. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Até a próxima.